Oferecimento P&B Company. Tudo para vestir o homem moderno. Rua 9 de Julho, 1614. Fone 3331-7530. Olá, bem-vindos ao programa Saúde Só por Hoje. O programa que se preocupa com o seu bem-estar físico, mental e emocional para que você pense na sua saúde um dia de cada vez. E nesta edição você vai ver Mães e Filhos, a influência exercida pela mãe no desenvolvimento dos filhos. Rinoplastia, a prática cirúrgica que melhora a fisionomia e a condição respiratória do paciente. Distúrbios do sono, a dificuldade de conseguir dormir ou manter o sono pode comprometer a saúde de quem possui alguma das patologias. E dança do ventre, os benefícios da prática para o corpo e a mente. Fique aí, porque o Saúde Só por Hoje volta com muita informação para você. P&B Company. Estilo, classe e bom gosto reunidos em um só lugar. Feita para o homem moderno que sabe o que quer. P&B Company, vestindo homens de sucesso. Odara Spa, um conceito inédito de spa urbano na região. Relaxe diante da correria do dia a dia com massagem ayurvédica, yoga, relaxamento e muitas outras opções. Monte seu pacote, conheça Odara Spa e equilibre seu corpo, mente e espírito. Estamos de volta com Saúde Só por Hoje. A relação entre mães e filhos se estabelece muito antes do nascimento da criança, ainda dentro do ventre materno. Por meio dessa relação, a criança vivencia suas primeiras experiências emocionais e sociais. Veja na reportagem. A influência das mães sobre os filhos acontece de forma natural. Para as crianças, a mãe são modelos de comportamento e a forma como agem diante das diversas situações é um referencial fundamental para a sua formação. A minha mãe, ela é muito legal e divertida. O amor, o carinho, a alegria, ela é tudo pra mim, ela é demais. O relacionamento entre mães e filhos muda com o tempo. No entanto, esse ato pode influenciar principalmente no desenvolvimento do comportamento das crianças quando chegam à vida adulta. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos com o psicólogo Francisco De Carlo. Veja só. A relação da mãe com a criança, ela é de extrema importância e, por que não dizer, constitucional, né? Ela constitui a criança. Porque é uma relação que começa intrauterinamente, né? E depois ela se fundamenta na vida extrauterina. A criança, ela começa, num primeiro momento, ela tem a impressão de que ela e a mãe são uma coisa só. É uma relação simbiótica. E que com o passar do tempo, ela vai descobrindo, né, quem é ela, quem é a mãe, mas ainda assim tem uma ligação muito forte. Quem vem cortar isso, né, e que vem de alguma maneira introduzir na criança uma relação dela com um outro, é o pai, né? O pai ou uma figura que venha a interferir nessa relação simbiótica aí, né? Então, normalmente é o pai. Então, é ele que vai mostrar para a criança que também pode existir uma relação da mãe com outra pessoa e que essa criança não faça parte. Isso, num primeiro momento, provoca na criança uma certa depressãozinha, né? Aí depois ela vai entendendo que ela faz parte dessa relação com a mãe, ela faz parte dessa relação com o pai, mas tem momentos que os outros têm uma relação que ela não faz parte. Então ela vai aprendendo a se colocar no mundo das relações sem
querer continuar a ser o centro das atenções, que é o que acontece com o bebê, né? O bebê é o centro das atenções, e aí ele vai aprendendo a conviver com a frustração a partir do momento que ele vai tendo a entrada dos outros nessa relação dele com a mãe. Mas é uma relação muito bonita, muito importante, e que para a criança, sim, é fundamental. E essa relação da mãe com a criança, né, ela perdura por toda a vida do indivíduo, né, que vai, inclusive, ajudar esse indivíduo a ter relações mais fortes e duradouras e afetivas na sua adolescência. Vai determinar, de alguma maneira, as relações afetivas no mundo adulto dessa criança, né? Então, de acordo com a qualidade que essa criança teve de relação com essa mãe, de relação afetiva, de trocas afetivas, ela vai poder desenvolver isso depois com outras pessoas. E o inverso também é verdadeiro. Ela pode ter dificuldades em se relacionar com outras pessoas, em se relacionar afetivamente na sua vida adulta, se ela não tiver uma relação de confiança, uma relação afetiva, né, nessa primeira infância, que é uma relação constitutiva desse indivíduo que está em formação. Então, daí a gente vê a importância, né, a responsabilidade que existe nessa função, né, nessa maternagem da primeira infância, né? Então, esse ser mãe, essa figura mãe, né, ela tem uma importância vital para a formação dessa criança, em todos os sentidos. A gente está falando de uma criança que se forma, né, biopsicossocialmente. Então, ela tem, integralmente, ela depende dessa relação com essa mãe. Então, ser mãe é uma coisa muito importante. Então, quanto mais afeto, quanto mais verdade, quanto mais limites, né, a criança melhor vai conseguir se formar depois. Porque o limite também é importante. Às vezes as pessoas acham que, não, a gente não pode dizer não. A gente tem que dizer não, porque dizer não, de certa forma, provoca na criança uma segurança. Alguém está se preocupando comigo. Claro que no primeiro momento ninguém gosta de ouvir um não. Mas depois, quando ele entende o porquê não, ele vai entender que aquilo é para o bem dele, isso gera segurança. Então, limites, né, são importantes sim, né, para que a criança, inclusive, possa depois ter um relacionamento social com maior qualidade. Porque uma criança que tem dificuldade em lidar com frustrações, né, ela vai sofrer muito na vida adulta, porque a vida adulta diz todos os nãos que os pais não dizem na primeira infância. O nariz é o centro do nosso rosto. Dessa forma, quando não há equilíbrio estético entre os olhos e a boca, a fisionomia pode causar insatisfação e até mesmo problemas respiratórios. Entenda como é feita a rinoplastia na entrevista com o cirurgião plástico Dr. Roberto Marino. Quando a rinoplastia é feita, uma mudança na face inteira e não somente no nariz é percebida. Por essa razão, a operação deve ser discreta, ocasionando equilíbrio estético entre o nariz e o rosto da pessoa. Apesar de ser considerada uma cirurgia com finalidades estéticas, a rinoplastia também pode corrigir anomalias funcionais, como, por exemplo, o desvio de septo. Doutor, o que é a rinoplastia? Rinoplastia é a cirurgia que visa restituir, remodelar o nariz de acordo com as suas alterações morfológicas, funcionais e estéticas, ou até por traumas que podem ter acontecido durante a vida do paciente. Ela é mais uma cirurgia estética, né, que visa a melhora estética do nariz, né? Na maioria dos casos, a gente pode dizer que a rinoplastia é estética, mas existem alguns casos, como por exemplo, traumas, ou naqueles casos em que as alterações da morfologia nasal atrapalham a respiração, a qualidade de vida do paciente, aí sim a gente pode encaixar num ponto de vista reparador. Durante essa cirurgia é possível fazer a correção de desvio de septo? Isso, é muito importante isso. Em alguns casos o paciente tem a parte estética realmente com indicação cirúrgica, mas além disso ele possui o quê? O desvio de septo, né? Ou até a hipertrofia dos cornetos, que são os tecidos nasais que podem estar hipertrofiados. Como que geralmente é feito? Com o acompanhamento de um otorrino, o paciente passa em avaliação e durante a cirurgia o otorrino faz o tratamento dessas alterações e depois o cirurgião plástico entra e faz a correção da parte anatômica. Além disso, em alguns narizes eu sou obrigado a usar um pedacinho de septo que o otorrino retira para eu poder corrigir algumas deformidades nasais. Então é muito importante esse entrosamento entre o cirurgião plástico e o otorrino nesses casos de desvio de septo. Em média, quanto tempo dura essa operação?
Uma rinoplastia dura em torno, em média, 2 horas, tá? Se a gente for acrescentar o tempo do otorrino, a gente pode aumentar esse tempo cirúrgico para em torno de 3 horas, tá? Mas depende muito de cada caso, né? Da extensão que o otorrino vai ter que ter na cirurgia dele. Como é o pós-operatório da cirurgia? O pós-operatório da rinoplastia, diferente de algumas cirurgias, geralmente é indolor. O que mais acontece é a obstrução nasal, mesmo o paciente tendo feito só a parte externa, só a rinoplastia estética, ele acaba concursando com um certo grau de obstrução nasal, os olhos ficam inchados, a região malar do rosto fica inchada e ganha as equimoses, né, que são os roxos. Felizmente isso é temporário, em torno de 15 dias, provavelmente essas alterações já estão todas resolvidas, né? E eles utilizam por quanto tempo essa tala, doutor? Essa talinha, um stent nasal externo, usa em torno de 1 semana. Por quê? Em alguns casos é necessário fazer uma fratura. Então isso funciona como um gesso, o mesmo gesso que usa no braço ou numa perna, justamente para evitar que as fraturas se desalinhem, que ela mantenha no lugar do jeito que eu fiz na cirurgia. E em quanto tempo a pessoa pode ver o resultado final? O resultado imediato já é muito satisfatório, tá? Mas pelo edema, pelo inchaço, a pele fica mais brilhosa. A partir do 1º mês, o paciente já começa a ter um bom resultado. Mas em narizes, a partir do 6º mês, realmente você começa a ver o resultado definitivo. Eu tenho pacientes com 2 anos, 3 anos, 4 anos de pós-operatório de nariz, e a gente percebe que cada vez que ela volta, o nariz está um pouquinho melhor. Então, o nariz é uma cirurgia que o resultado definitivo é em torno de 2 anos. Para Gabriel, a rinoplastia não teve apenas cunho estético. A cirurgia recuperou a sua saúde respiratória. Bom, eu fiz a cirurgia no final de 2007. Meu pai tinha um nariz assim, igual o meu, assim, era com esse osso um pouco maior. Aí ele sugeriu para mim, assim, conversamos para fazer antes da minha formatura. E eu já tinha um pouco de problema para respirar, tudo. Aí a gente decidiu fazer, fizemos mais ou menos em outubro de 2007. Aí fiz, fiquei satisfeito, para mim melhorou muito a fisionomia, a respiração também, respirou hoje bem melhor. E é isso, gostei muito do resultado e recomendo para quem quiser fazer. Doutor, e quais são os benefícios que essa cirurgia traz para o paciente? Primeiro, óbvio, a parte funcional, né? Se você tem associado a uma cirurgia de desvio de septo, de correção de cornetos, o paciente volta a respirar, acaba tendo uma qualidade de vida melhor, tanto no sono, tanto para fazer esporte, nas atividades diárias, ele acaba tendo realmente uma melhora muito grande da parte da qualidade de vida, inclusive estética, né? O nariz, né, está no centro do rosto da pessoa, entre aspas, é a primeira parte, junto com os olhos, em que as outras pessoas acabam observando o rosto. E faz parte da harmonia, né? Às vezes o paciente tem um rosto muito bonito, tem um olho claro, tem um formato bonito do rosto, mas o nariz acaba não sendo harmônico, combinando. Isso ajuda na autoestima, ajuda, por exemplo, quando o paciente precisa interagir com outras pessoas. Então, é muito importante. E no próximo bloco você vai ver os distúrbios que comprometem o nosso sono e os benefícios adquiridos com a dança do ventre. Se alimentar bem, sonhar, viajar, essencial é ver o mar. Sair para passear, ganhar um abraço, elogiar, essencial é conquistar. Companhia de amigos, família reunida, um esporte, o bem, essencial é praticar. Receber flores, ler um bom livro, se declarar, essencial é amar. Sair da rotina, sorrir, caminhar, o essencial é relaxar. Fisioforma, essencial. P&B Company. Estilo, classe e bom gosto reunidos em um só lugar. Feita para o homem moderno que sabe o que quer. P&B Company, vestindo homens de sucesso.
Tudo que você encontra em um salão de beleza tem na loja do cabeleireiro. Móveis, equipamentos e acessórios, cosméticos, coloração, maquiagem. Alameda Paulista 2470, Vila Xavier. A Prefeitura de Araraquara faz a cidade melhor, faz a diferença na nossa vida. A Prefeitura aposta no futuro. Por isso, reformou e construiu novas creches e escolas. Investe em profissionalização. Hoje, a nossa cidade é a que mais gera emprego no interior e a terceira melhor do Brasil, com padrão de primeiro mundo. Porque o nosso compromisso é com o melhor. O nosso compromisso é com você. Missão cumprida. E agora preste atenção, hein? Cansaço físico e mental, alterações no humor, redução no desempenho,